Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. Estava me perguntando lá por aonde foi que começou que eu vim parar aqui, cara. Pior que vocês não sabem. Eu mandei uma mensagem pro pastor Claudinho a fim de arrumar uma treta. No final eu tô aqui. Acredito. Falei, pastor, não quero saber. No final, amado, quero ouvir você lá quarta-feira. Ai, meu Deus, o Senhor é bom demais. Gente, eu tô feliz. Graças a Deus. Tentando achar aqui, Cadê? Tá aqui. Amém. O Senhor tem ministrado, sabe, na nossa casa lá, na minha casa, há um tempo, em relação ao corpo, em relação à igreja. E primeiro começou falando comigo sobre o povo de Israel, e aquilo foi crescendo muito forte. E agora em relação ao corpo. Por quê? Eu tenho vivido um tempo de muita gratidão, sabe? Muita gratidão pelo lugar onde nós estamos inseridos, por da onde a gente saiu, a minha casa, né? E agora inserido nesse corpo, no corpo de Cristo, que é o principal. Não vou falar que não. Então a gente está muito feliz pela vida de cada um, temos bebido da vida de cada um, e isso é muito importante, cara, isso é maravilhoso. E o Senhor tem falado, e hoje o pastor Claudinho falou comigo, né? Não hoje, falou comigo semana passada. E aí hoje eu peguei, fui, e na hora do meu almoço, sentei em casa assim, falei, agora, aquela famosa frase, né? Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja através de mim? E de repente houve um silêncio, cara. Não sei se vocês escutaram esse silêncio aqui em Cruzeiro, mas é cachoeira, velho. Parece que o negócio parou. Não ouvia ninguém. A Bíblia minha, cara, nosso Pai, nem Salmo 23 estava onde tinha que estar. O Senhor, meu pastor, foi parar em Apocalipse. Ficou tudo, sabe, eu assim, Senhor, eu preciso. Só que eu vim de uma realidade infeliz, de que quando o Senhor não queria falar nada, a gente produzia alguma coisa. Nossa, Deus. E aí eu comecei a tentar fazer alguma coisa pelas minhas mãos. Se o Senhor não quer falar, eu vou falar. Tô cheio de coisa para falar, vou falar. Cara, e o Senhor me levou a essa realidade, sabe? Tenho 2 horas de almoço, comi em 5 minutos, para ver se fazia em 1h45, e chegou aqui. Minha esposa chegou do serviço e eu estava lá ainda, porque também depois o Senhor despejou a graça dele. Abra sua Bíblia em João, uma passagem muito conhecida, mas eu nunca tinha ouvido. João 3,16, eu nunca tinha visto, nem sentido, nem ouvido ela nessa perspectiva. João 3,16. Espera aí. É isso mesmo. Eu que estou na folha errada aqui.
Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só isso, cara. Igualzinho o preço da mini pizza de domingo. Só isso. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor. Ai, meu Deus. E agora? O que eu vou falar sobre isso? O Senhor me levou uma outra perspectiva desse texto. De todas as que eu já tinha ouvido, já tinha falado. Assim, olha. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o Senhor separou esse texto em dois grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoa, a criação, o mundo. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para os que crerem, para que os que crerem não morressem. Aí eu falei, Senhor, mas não está falando do mundo, porque o Senhor amou o mundo, que para o mundo não morresse, é para os que crerem. E aí o Senhor me deu um outro texto, que está lá em Efésios 1. Efésios 1, no versículo 4, eu vou ler até o 15. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, foste selado com o Espírito Santo da promessa, quem é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Por isso também Jesus, de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Os que crerem existe desde a fundação do mundo. É um povo predestinado. É um povo que antes que Deus fundou o mundo, o Senhor já tinha estabelecido um propósito. O Senhor já tinha estabelecido uma vida
a vida do seu filho. O Senhor enviou o seu filho, não porque Ele amou o mundo, Ele enviou o seu filho para os que crerem, porque nós temos um propósito. O amor de Deus fez com que o seu filho viesse à terra e nos salvasse para que continuasse esse propósito até o final. Então, o Senhor começou a falar em relação ao corpo de Cristo e aquilo que Ele está fazendo na igreja, incluindo a nossa vida nesse propósito eterno, incluindo a nossa casa nesse povo que foi predestinado a viver o propósito de manifestar o Cristo, protegendo o corpo dele nessa terra, protegendo a sua vontade, protegendo o propósito do final, que foi estabelecido antes da fundação do mundo. O propósito do final. Então Deus ama o mundo, que Ele manda o seu Filho para que nós permanecêssemos firmes até o cumprimento do propósito, para a glória dEle. Então, nós não fomos inseridos nesse corpo agora que conhecemos o Evangelho. Nós fomos inseridos nesse corpo antes. E o Senhor mandou o seu Filho para que até hoje o seu propósito se permanecesse até a volta do Filho. Quantos nós aprendemos, quem fez a escola com a pastora Renata, quantos homens protegeram o corpo com as suas próprias vidas? Quantos homens mártires que morreram? Paulo protegeu o corpo com a sua própria vida. Ele fala: e eu sofro pelos eleitos. Aquilo que eu estou sofrendo é pelos eleitos. Quem são os eleitos? Aquele que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor nos deu esse propósito, o Senhor deu seu Filho para que o propósito se cumprisse. Hoje, alguns tempos atrás, nós estávamos ansiosos com a eleição e o que ia acontecer. Hoje, nós estamos e continuamos ansiosos por aquilo que ainda está por vir. Mas o Senhor já enviou o seu Filho para que a gente não morresse, mas prevalecesse, permanecesse até o cumprimento do propósito. Foi para isso o sacrifício do Senhor. Não foi para me salvar, não foi para salvar você, mas foi para salvar o corpo. Cristo é o cabeça do corpo, então todas as coisas estão inseridas no corpo. O propósito é pelo corpo, a vinda, a morte de Cristo é pelo corpo, é pelo seu povo, é pelo povo que creu nele e que crê. E qual é o propósito, então, o que nós estamos, por que nós estamos inseridos, já que não foi só para que a gente tivesse reunido aqui hoje. É para que continuássemos inserindo, trabalhando, para que mais pessoas tivessem acesso a esse corpo, porque o corpo de Cristo é onde está todas as coisas que Ele está estabelecendo. Eu vinha conversando com a minha esposa, e o Senhor me falava sobre o sangue e sobre a carne. O povo de Israel, eles falam assim, olha, lá em Êxodo 11 vai falar, olha, em Êxodo 12 vai falar, mata o cordeiro, e aí você unge, e o homem vai ungir o umbral da sua casa, e a esposa vai preparar o cordeiro. Eles vão, o anjo ou o Senhor vai passar e vai reconhecer o sangue.
e isso vai livrá-los, né, da morte, mas não foi uma ordem específica só do sangue, eles precisavam compartilhar do corpo. Só que hoje, quando Jesus fala do corpo, ele fala assim, olha, comei do meu corpo e bebei do meu sangue. Inverteu. Antes, para o povo de Israel era, você vai ungir com o sangue e vai comer do corpo. E para nós agora, vocês vão comer do meu corpo e vão beber do meu sangue. Porque os nossos pecados já foram pagos por Cristo. Para nós acessarmos agora a santificação, é pelo corpo. Para eu ter acesso agora àquilo que Cristo está fazendo, é só pelo corpo. Eu não tenho acesso eu buscando sozinho na minha casa, eu não tenho acesso mas no momento em que eu sou inserido no corpo, e que eu participe, em que eu vivo a vida do corpo, que eu compartilho do corpo, e que eu como com o corpo, eu estou sendo lavado pelo sangue que está no corpo. Um exemplo disso, nós falávamos vindo para cá, você já viu uma gota de sangue separada do corpo sobreviver viva, ficar viva? Ela imediatamente seca, ela apodrece, ela coagula? Isso daí. O sangue só permanece vivo dentro do corpo. O sangue só está vivo no corpo. Então, como eu posso pensar em viver, em ser lavado pelo sangue de Cristo, sem estar inserido no corpo, sem fazer parte da comunhão dos santos, sem poder viver da vida do outro? Como que eu posso pensar que na minha casa eu estou vivendo algo, mas e o corpo? Não, o corpo é separado, eu estou vivendo algo na minha casa específico. Nós vamos viver coisas sim na nossa casa, específicas, mas inserido no corpo. Se não fazemos parte do corpo, nós não estamos em Cristo. Se eu não amo a vida do corpo, eu não amo a Cristo. Como que eu posso falar assim, Claudinho, dá sua cabeça para mim, arranca ela do corpo? Não tem como ficar só com ela, mas eu escolho só o cabeça. Eu não quero viver com o seu corpo. Como que eu escolho a Cristo sem escolher o corpo de Cristo? Como que eu vivo? Como que eu sou transformado por Cristo, mas não habito com Cristo? Como que eu posso falar que eu vivo Cristo sem viver o corpo de Cristo? Deixa eu tentar continuar aqui. O Senhor, Deus não deu o seu Filho por uma pessoa. Ele deu o seu Filho para um povo. Ele deu o seu Filho para um corpo, para uma igreja. A vinda de Jesus não foi só para uma pessoa. O engraçado é que fazendo um paralelo, como diz o meu conterrâneo, tipo assim, chapei, sabe? A palavra vai falar, onde existe 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. 2 é a mesma quantidade de pessoas que entrou em Canaã, certo? Um corpo que foi ungido e separado, para entrar na terra, entrou só 2 pessoas. Nós estávamos conversando lá em Cachoeira, e a gente falando, né? O povo de Israel não teve um modelo.
O povo de Israel aprendeu a viver Cristo. Nós tivemos o modelo do próprio Cristo. Ele se fez um corpo para ser modelo para o seu corpo. Ele veio e se fez o modelo do próprio corpo, para que hoje nós estivéssemos inseridos no corpo dele. Ele fala assim: olha, eu sou o modelo daqueles que fazem parte do meu corpo. Eu sou o modelo daqueles que têm a característica que vão fazer parte do meu povo. E aí, a responsabilidade, então, daquilo que hoje nós carregamos. Nós carregamos a responsabilidade de trazer saúde para o corpo ao qual nós estamos inseridos. Nós carregamos hoje não só para nós, mas para o corpo, a responsabilidade do povo o qual nós estamos inseridos, o qual precisa, o qual o propósito, o trabalho é que mais pessoas sejam inseridas nele. O Senhor nos inserindo, o Senhor inserindo pessoas no qual o corpo, aonde nós fazemos parte. Isso é maravilhoso, porque quando nós entendemos o corpo, nós vivemos aquilo que o corpo tem. Nós experimentamos da graça que está no corpo. Nós vivemos da graça de cada um. Nós vivemos e comemos da graça de cada irmão. Eu estava ali, eu gosto de usar, eu vou pedir para usar a vida dele, o Flávio, cara. Como que a gente não enxerga a volta de Cristo quando você escuta o Flávio clamando Maranata? Como que a gente não enxerga todos nós com a sua peculiaridade, manifestando o corpo de Cristo e aquilo que Cristo tem, e aquilo que Ele está fazendo na terra. A Bíblia vai falar, e a criação aguarda a manifestação dos filhos. A criação aguarda a manifestação do corpo, daqueles que estão aprendendo com o modelo, daqueles que foram predestinados, daqueles que receberam um propósito e carregam dentro de si a vida de Cristo, a vida do propósito, porque o propósito, ele tem uma vida, ele se sustenta, ele se auto-cumpre, não precisa de nós, mas nós somos inseridos, nós temos a oportunidade de participar disso. Nós podemos então viver o propósito do corpo, nós podemos viver o propósito do cumprimento eu posso viver através da vida do Cláudio, do Isaac, do Rony, nós podemos viver pela vida do irmão, o cumprimento. Nós estamos inseridos porque alguém morreu para que nós estivéssemos inseridos nesse corpo. E agora eu não pago um preço mais por mim, eu não oro mais pela minha realidade, mas tudo que eu peço, tudo que eu vivo, tudo o meu mover, o meu acordar é pelo corpo, é o zelo do corpo, é o cumprimento daquilo que o corpo está, para onde o corpo está caminhando. Não sou mais eu vivendo e andando sozinho, não sou mais eu buscando algo, não sou mais eu realizando os meus sonhos, a minha vida, mas agora tudo que eu tenho, se não traz saúde para o corpo, não traz saúde para a minha vida, não traz saúde para a minha casa. Aquilo que ofende o corpo de Cristo, os escolhidos de Cristo, precisa me ofender. Aquilo que hoje ofende o propósito, se não me ofende, se eu ainda não ligo para aquilo que está indo contra o propósito de Cristo,
eu preciso olhar para o corpo, eu preciso ver, eu preciso entender, compreender o que Cristo está fazendo no corpo, o que Cristo está falando para a igreja. E isso é acessível para minha casa, porque é acessível para todo o corpo, não é só para mim. Eu estava ali, e aí o pastor Fabrício começou, não, e aí falou o versículo que eu ia falar, eu falei, lá, já foi um. Aí depois o pastor João, então, mas eu falei, já foi 2. Falei, nossa Senhor, mas eu pensei que era só eu. Mas esse é o corpo de Cristo, você entende? O propósito está sendo revelado para todo o corpo, para todo o corpo. Não é só para minha casa, não é porque, não vou falar, não é porque nós somos de Cachoeira, não é porque nós somos esquisitinhos, mas é todo o corpo vivendo a vida de Cristo, tendo acesso àquilo que o Senhor está fazendo, tendo acesso ao sangue que está santificando todo o seu povo, não só aqui. Quantas pessoas que nós estamos vendo indo, partindo, por quê? Porque o corpo está se movendo, porque o corpo tem um propósito a ser cumprido, não é só no Brasil, mas aqui nós estamos vivendo. E esse é o sentimento de gratidão, esse é o porquê nós somos felizes, esse é o porquê nós somos gratos. Não é porque o meu dia foi ruim que eu fico triste, porque pode ter acontecido coisas no meu dia, mas o corpo está vivendo um propósito, mas o Senhor está se movendo. Então eu não posso pensar que tropecei, arranquei a tampa do dedo, mas o corpo está se movendo. O que rege agora a minha felicidade é Cristo, é o corpo se movendo, é o sangue de Cristo santificando o seu povo, é todos compartilhando da mesma palavra, é todos vivendo a mesma palavra. É você olhar para o seu irmão e falar assim, nossa rapaz, hoje eu estava, e falar assim, cara, mas o Senhor falou tanto na minha casa e fez isso, e falar assim, Senhor, o Senhor não está quieto, não é porque ficou um silêncio em Cachoeira, que o Senhor parou de falar com a igreja. O Senhor está falando com o seu povo, em todas as casas, e todos nós estamos acessando isso. Antes era tão distante, nossa, só os pastores, só quem faz música, e hoje é tão acessível, basta estarmos inseridos nesse corpo, basta você estar cumprindo, andando em direção ao propósito, ao cumprimento daquilo que está acontecendo, não se movendo por aquilo que está acontecendo nessa terra, porque o propósito do corpo não é na terra, é em Cristo. O propósito do corpo é para Cristo, é nele. Então não são essas coisas que nos movem, não é o que está acontecendo, não é o que vai acontecer, não. A nossa guerra, a nossa luta, a nossa militância, a militância do corpo de Cristo, não é se preocupar com o que vão ensinar nas escolas, mas é se preocupar com que o nome de Cristo cresça cada dia mais, mas é se preocupar com que o propósito de Cristo se cumpra. Isso é independente daquilo que vão acontecer, isso é independente de quem ganhou e quem vai estar no governo, se era um, se era outro, o que vai acontecer? O propósito do corpo é que se cumpra o que está escrito, independente de quem está falando, de quem, é o cumprimento do propósito. Nós temos a responsabilidade daquilo que carregamos, nós temos a responsabilidade do nosso irmão, de amar o nosso irmão, porque Jesus morreu por ele, e de incluir a criação, porque Deus ama a criação. Então, eu
carrego a responsabilidade, a minha casa, de fazer parte, de ser lavado pelo sangue, inserido no corpo, mas também de amar, porque Deus amou a criação. E Jesus veio para que nós estivéssemos aqui, para que a criação vivesse a manifestação do Cristo. Não só para que a criação acompanhasse o que está acontecendo. Deus não falou assim: olha, eu vou enviar meu filho para aqueles que são bonzinhos para esfregar na cara das inimigos. Quem não gosta? Não, ele está falando assim: olha, eu vou mandar o meu filho, eu vou enviar o meu filho para que a criação veja o corpo e seja inserido, para que o meu propósito se cumpra nessa terra, junto com a criação. Então nós amamos a criação, porque Deus ama a criação. Eu tive uma experiência com a minha irmã. Um dia eu fui na casa dela, aleatoriamente, e hoje ela faz parte da criação, e ela estava lá, e a gente começou a conversar assim, e aí, de repente, ela começou a falar algumas coisas, e eu olhava para ela e falava: meu, ela não quer, eu falo de Cristo, ela não quer, eu anuncio, e aí eu falava: falei para ela: sério, você não quer. E aí naquele momento o Senhor falou assim: você não ama ela porque você ama. Você ama ela porque você faz parte do meu corpo e eu amo ela. Então você não tem uma outra opção a não ser amar. Você não pode fazer outra coisa a não ser amar. Mas não é porque você ama, você não tem a capacidade de amar. Mas eu amo ela. E ela corresponde ainda à minha voz. E enquanto ela corresponder à minha voz, enquanto a minha voz pulsar o coração dela, você vai amar. Porque isso é Deus. Nós somos inclusos no corpo que ama a criação, não porque nós amamos. É difícil amar teus irmãos. Você liga pro irmão para arrumar uma tretinha, aí ele fala para você: vai pregar a quarta. Como é que você ama? É assim, é difícil, mas nós amamos, porque nós somos inseridos no corpo, e o mesmo sangue que corre na igreja, corre nela toda, no corpo, nos eleitos, e nós amamos a criação, porque Deus amou a criação, Ele amou o mundo, que deu seu Filho, para cumprir em nós a responsabilidade, para cumprir em nós a responsabilidade do propósito. Por isso que vai ter dia que você vai estar na sua casa, que eu vou estar na minha casa tranquilo, o Senhor vai falar: vai lá. Lembra? Então, vai lá agora. Mas Senhor, mas eu amo. Vai lá, porque faz parte do meu corpo não é só a sua igreja local. Não é só a sede. Seu corpo não é só a igreja que você frequenta. O meu corpo, é a igreja estabelecida na terra. É o meu povo, a qual eu comprei antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, eu já tinha comprado, já tinha estabelecido o propósito. Então é esse povo, é nesse lugar que nós estamos inseridos. E o Senhor está falando com o seu povo. E o Senhor está falando com o seu povo.
e Ele está direcionando o corpo, e Ele está movendo o corpo na terra, e Ele está lavando o seu povo com sangue, e todos que estão inseridos no corpo estão tendo a oportunidade de ser lavados pelo sangue de Cristo, porque agora nós partimos o pão e comemos do corpo, e no corpo nós somos santificados pelo sangue, porque agora eu compartilho da vida do meu irmão, porque agora eu compartilho da vida da igreja, porque agora eu sofro pelos eleitos, porque agora nós morremos pelos eleitos, porque a nossa luta, a nossa militância é que os eleitos permaneçam e que a criação viva e seja incluída no corpo, porque agora a minha militância não é mais para aquilo que eu desejo, mas é para que o corpo cumpra, é para que eu me mantenha firme, é para que o meu irmão se mantenha firme. Cara, não desiste, o Senhor está falando, o Senhor está lavando o seu povo. Entre no corpo, viva o corpo. Se você não está ouvindo Cristo, senta com alguém, porque você vai comer daquilo que Cristo está falando, e aquilo vai te nutrir, porque não tem como o corpo não nutrir a minha vida, porque não tem como o corpo não nutrir a minha casa. Quem? Todos, porque todos nós somos o corpo, então todos vão nutrir. Não tem a ver mais com uma reunião onde a minha expectativa está em quem canta ou quem prega, mas a reunião onde a minha expectativa está na primeira pessoa que está na porta me recebendo, e que ela está vivendo dentro do corpo, e que na hora que eu dou um abraço nela, a minha vida, a minha casa já está sendo nutrida. E aí não precisa esperar quem vai pregar, e aí eu não preciso esperar quem vai cantar, porque o meu corpo foi nutrido na porta, porque o meu corpo, a minha casa foi nutrida na hora que eu entrei daqui para dentro, ou na hora que eu entrei na casa do irmão, ou na hora que eu fui visitar, ou na hora que eu parei para conversar. Isso é um corpo sendo nutrido, isso é o sangue de Cristo lavando a igreja, através da igreja. E agora a minha expectativa está, até numa ligação que eu recebo de manhã: oi meu irmão, bom dia. Aquilo nutre a minha vida, e aí eu não preciso nem orar, porque eu sei que existe um corpo cumprindo um propósito, e a minha casa está guardada no corpo, a minha filha está guardada no corpo, a minha esposa está guardada no corpo, e se eu falto, ela continua guardada no corpo, porque eles estão inseridos. Nós precisamos estar no corpo para viver aquilo que o corpo está vivendo. Nós precisamos estar inserido na palavra do corpo. Nós precisamos ser lavados pelo sangue do corpo, pelo sangue do cabeça, o sangue que está vivo, não o sangue que está fora do corpo, morto, o sangue que está coagulado, o sangue que apodreceu. O sangue fora do corpo, ele apodrece, ele ele muda até a cor, de vermelho vai para preto, na hora. Esse é o sangue do corpo, esse é o sangue que está lavando a igreja. Essa é a palavra que o Senhor está manifestando no seu povo. Eu estava lá em casa assim, nossa cara, vou ver uma palavra, um negócio. O Senhor fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. A eternidade está inserida no corpo. A eternidade está inserida na igreja, na vida do corpo, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue o qual nós somos lavados, santificados, justificados, e a qual nós temos um propósito, comendo, compartilhando do corpo. Por isso que a ceia não é ministrado só o vinho e nem só o pão. Por isso que Jesus não falou que ele era só o pão. Ele falou: olha, esse é o pão, que é o meu corpo, e esse é o meu sangue. Nós comemos do corpo e somos lavados pelo sangue. Amém? Eu tinha tinha aqui um cronograma, mas já foi. Você viu tanta folha dobrada aí que... Mas vamos lá, vou tentar. Cadê? Só essa passagem, Timóteo, capítulo 2, no versículo 10, que Paulo vai falar: portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa é a nossa militância agora, irmãos. Nós não podemos gastar a nossa vida com aquilo que não é nosso. Nós não podemos gastar a nossa vida com aquilo que não vai nutrir a casa do meu irmão, que vai nutrir a minha casa. Eu não posso gastar o meu tempo em oração sem incluir a vida do corpo. Eu não posso gastar o meu joelho no chão só pela minha casa. Eu não posso orar mais só pela minha filha. Eu não posso mais gastar a minha vida lutando para que o mundo tenha um futuro melhor. Eu tenho que gastar o meu coração, o meu tempo e a minha vida para que se cumpra o propósito do corpo, para que aqueles que estão inclusos vivam, sejam lavados, e aqueles que são criação sejam incluídos na vida do corpo, possam experimentar daquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que eu e você estamos vivendo, pela graça, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho pela igreja, para que eu e você cumpríssemos o propósito, para que nós incluíssemos a criação, manifestássemos o Cristo, para que a gente pudesse viver a vida do próprio Filho. Essa é a responsabilidade que nós trazemos. Não é pesado, porque o corpo sustenta. Não é um fardo que eu carrego sozinho. Não é uma vida que eu carrego sozinho. Não é o que eu falo. Não é para onde eu vou. Não é aquilo que o meu recurso paga. Porque o propósito se sustenta. Porque o corpo vive para sustentar o propósito de Cristo em todas as áreas que você possa imaginar. Em tudo o corpo vive, o Cristo vive para sustentar o propósito do corpo. Amém? Agora é amém. Alguém?